entendermos um pouco mais dessa nossa doutrina. E hoje a gente retoma esse estudo no roteiro 10 do livro 5, desse estudo aprofundado da doutrina espírita. É um tema sobre o instinto. Então, de novo, né, esse livro é Filosofia, Ciência e Religião. De novo, é observar conceitos filosóficos, científicos do instinto, e a gente vai se ater mais à percepção espírita do instinto. Né? Então, saúde, retomando estes conceitos, observando o aspecto científico, o aspecto religioso, né? Que, como eu disse, a gente não vai se aprofundar muito nesses aspectos, porque o objetivo é olhar a perspectiva espírita de como a gente entende essas situações. Né? Então, do ponto de vista de psicologia, etnologia, biologia e outras ciências afins, o instinto é uma predisposição inata, onde se nasce com ela para a realização de determinadas sequências de ações, comportamentos, caracterizados, sobretudo, por uma realização estereotipada, padronizada, pré-definida. Então, é aquela coisa que a gente diz com muita frequência, que está no nosso inconsciente. Instintivamente, fulano agiu assim ou agiu assado. Né? Então, é algo que está no automático. A gente entra no piloto automático e reage instintivamente. Então, do ponto de vista das ciências, são predisposições inatas. Lembrem-se que as ciências não enxergam o espírito. É o corpo, a fisiologia, o momento que a gente está vivendo. Então, é como se nascesse com isso. Então, nasceu com isso. Tá? A doutrina espírita vai dizer, olha, nasceu, mas nasceu. Por quê? Mas aí a gente vai chegar lá, né? Devido a essas características, supõe-se uma forte base genética para os instintos, ideia defendida por Darwin. Aquela história, eu herdo do corpo do meu pai e do corpo da minha mãe, dos meus ancestrais, determinadas características, e por isso eu sou assim. Então, isso é o ponto de vista da ciência. Né? Isso é uma percepção da ciência. A gente vai ver o aspecto espírita. Quando a gente olha o espírito, aquele que é antes de ser, é espírito antes de ser corpo. Né? Então, a gente vai olhar que a perspectiva é diferente. Ele traz, a gente vai estudar isso. O espírito traz, ele não herda do pai e da mãe, porque o corpo é que gera o corpo, mas o espírito não gera o espírito. O espírito traz as características dele próprio, mas aí a gente vai chegar lá. Então é a trajetória do espírito que constrói o que nós somos hoje. Mas a gente está estudando aqui o conceito científico. Científico está dizendo, a ciência é inato e a genética ancestral, Darwin, então é a pegada científica. Não, aqui é o instinto, são características instintivas, reações instintivas que você tem. Né? Instinto é considerado um guia natural de conduta animal e humana que não é adquirido, não é escolhido e é pouco modificável. Então, os animais atuam e agem permanentemente, instintivamente. Né? O instinto materno, o instinto de proteção, a gente vai ver tudo isso aqui. Isso está relacionado à sobrevivência. Está relacionado à capacidade que a gente tem de se alimentar, de sobreviver, de se defender instintivamente. Né? Os espíritos da codificação afirmam que instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Ou seja, as necessidades de manutenção e sobrevivência da espécie
a fim de atender os objetivos da criação em geral e os da reencarnação em particular. O instinto é uma inteligência rudimentar. A inteligência, ela é racional. Eu concateno uma ideia. O instinto é automático. Eu não paro para reagir instintivamente. O instinto, ele acontece. Porque isso faz parte do meu ser. A gente vai ver de onde surge isso, não é? O instinto existe sempre, mas os homens o desprezam. As mulheres também. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Então, instintivamente, como é aquele mecanismo de defesa da vida, o instinto que existe em todos nós nos guia. E muitas vezes a gente vai contra esse instinto e muitas vezes quebra a cara, né? Então, representa a priori uma experiência bem-sucedida, adequadamente incorporada à memória integral do homem e dos animais. Olha aí, representa a priori uma experiência bem-sucedida, adequadamente incorporada à memória integral do homem e dos animais. Eu acumulo. Então, eu sou hoje a resultante do que eu já fui. E as experiências bem-sucedidas, elas estão acumuladas no que eu sou hoje. Isso. É porque é o aspecto que a gente está estudando aqui, é o instinto, né? O corpo, as características genéticas e fisiológicas do corpo é carne. Isso é carne, isso é corpo. E carne e corpo é formada por carne e corpo. Então, um embrião masculino junta-se com um embrião feminino e juntam um novo corpo. Este novo corpo traz características, cor da pele, cor dos olhos, tipo do cabelo. Isso é o corpo, que gera o corpo. Mas o corpo que é habitado pelo espírito foi gerado pelo corpo, mas o espírito não foi gerado pelo espírito. Então, meu espírito não foi gerado pelo espírito de meu pai e de minha mãe. Não foi. Eu já era. Agora, características comportamentais de um determinado agrupamento familiar podem ser semelhantes? Pode. Se eu caminho muito tempo, em muitas encarnações, com aquele mesmo grupo, eu acabo internalizando determinados comportamentos de um grupo familiar. Não quer dizer que eu gerei o outro, mas quer dizer que eu tenho as mesmas aptidões, eu tenho as mesmas características, porque eu estou caminhando junto há muito tempo, né? Mas não é gerar. Não é um espermatozoide que fecunda um óvulo e que gera um espírito. Não existe isso. Isso existe do ponto de vista fisiológico. Uma ovelha negra, né? De onde saiu essa característica, né? É do espírito, é inato. Aquilo ali é dele, né? O aprendizado parcial, ainda não automatizado, não se manifesta como um ato instintivo, pois o instinto não raciocina. O instinto não raciocina. Se eu for bater nos seus olhos fecham. Seus olhos fecham num ato instintivo. Você não pensou para seus olhos fechar. Você fechou os olhos porque você se protegeu. Você vai andando na rua, se você vê uma pedra, instintivamente, você não pisa em cima. Não dá tempo de você pensar. É instintivo. É essa situação. Se você pegar um gato dessa altura e soltar, ele vira. Ele vira e cai em pé, porque ele caiu instintivamente, para ele não cair de costas. São características instintivas. Se a gente pegar, por exemplo, como é que antigamente as pessoas reconheciam que uma água estava envenenada? Hein? Animais. Mandavam o animal beber. Se o animal recusasse,
aquela água tinha alguma coisa. Então, instintivamente, por exemplo, a gente quando pega um alimento hoje que a gente acha que está estragado, o que é que a gente faz? De onde é que a gente adquiriu essa característica de cheirar e achar que está estragado? Experiências bem-sucedidas, adequadamente incorporadas à memória integral do homem. Em algum reino, em algum momento, a gente aprendeu que o olfato caracterizava alguma coisa estragada. O paladar está estragado. Bote uma comida estragada para um animal comer, não come. Por quê? Ele sabe que está estragado. Não é isso? Bote um animal com dor de barriga, o que é que ele faz? É porque a gente tem a inteligência que abafa, porque a gente já passou por isso. A gente é superior ao animal. Os animais são só instinto. A gente tem a inteligência, que às vezes bloqueia o nosso instinto. O instinto manda que eu faça isso, mas a inteligência, não, mas a comida não está estragada, não. Se eu comer, eu vou reagir e come. Então, é por aí, entendeu? A gente é o acúmulo de tudo isso, né? O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, ao passo que os da inteligência resultam de uma combinação, de um ato deliberado. Por exemplo, se eu tiver aqui 10 passarinhos pousados aqui nesse fio do projetor, e entrar uma pessoa aqui com a arma na mão e der um tiro, o que é que vai acontecer com todos nós? Os passarinhos vão fazer o quê? Voar. Vão tudo embora. E nós? Tem gente que vai correr, tem gente que vai para cima, tem gente que vai conversar. Por quê? Porque a gente parte de um ato deliberado, uma combinação. Como a gente tem inteligência, a gente tem livre-arbítrio, a gente vai usar a nossa inteligência para perceber o que aconteceu, processar e ver qual vai ser a reação. Se a gente for agir instintivamente, a gente vai correr e não vai nem olhar para trás, porque correr e não olhar para trás é proteger a vida. É isso que o animal faz. Se ele se sente ameaçado de perigo, ele corre, né? Mas a gente não. A gente faz, não, eu vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou argumentar. A gente vai pensar é a inteligência, que a gente tem essa capacidade de concatenar uma ideia. É o que distingue a gente dos animais. A gente argumenta, né? Instintivamente, se alguém bater no animal, o que é que ele vai fazer? Dependendo do instinto dele, se for mais violento ou menos violento, ele vai rebater ou ele vai sair. Né? O ser humano não. Por que você me bateu? Ou então dá lá uma porrada de volta. Depende da característica que cada um desenvolveu. Né? É interessante isso. Né? Os instintos constituem, de qualquer maneira, os fundamentos da vida intelectual. São os mais primitivos e mais duradouros movimentos perispirituais. Aí a história do espírito, que as incontáveis encarnações fixaram incoercivelmente em nosso invólucro fluido. As incontáveis encarnações sucessivas acumularam este comportamento que nós temos, né? E se o verdadeiro progresso consiste no domínio desses instintos brutais, infere-se que a luta seja longa, quão terrível, antes de conquistar esse poderio. Né? Então a gente vive numa luta, bom dia, do homem velho contra o homem novo.
né? Então, instintivamente, eu tinha determinadas características. E vencer o homem velho é o desafio de ser espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos impulsos que empreende para domar as suas más inclinações. Então, se eu tinha uma determinada reação agressiva, violenta, no homem velho, que habita dentro de mim, hoje, o homem novo, que quer se transformar, que já começa a enxergar a luz, que já começa a reconhecer no Cristo o roteiro, guia das nossas vidas, esse homem entra em conflito. Esse homem luta com ele mesmo. Como dizia o apóstolo Paulo, infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que abomino é ainda o que faço. Ou seja, eu já conheço a luz, mas eu continuo insistindo a caminhar nas sombras. É a luta do homem velho com o homem novo. É a luta do racional contra o irracional. Então, nessa marcha evolutiva do espírito, a gente caminha rumo à plenitude, rumo à luz, né? Então, atitudes instintivas, a gente vai vencendo para atitudes racionais. É como diz uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente caminha dos instintos para as sensações e das sensações para os sentimentos, né? Então, a gente é um caminhar, é um acumular. O nosso perispírito é o acúmulo de tudo isso. A resultante que nós somos é o que a gente conquistou ao longo de nossas existências. Mas veio instintivamente ou veio racionalmente? Sim, a intuição é algo que você tem que é seu ou é alguém que soprou, né? Agora, o arcabouço que você carrega um arcabouço, você carrega um arquivo. Então, esta intuição pode vir ao encontro de algo que é seu, que vai fazer você lembrar. Então, isso pode trazer à tona algo que já lhe pertence, né? Que você deixou ali arquivado. Então, por exemplo, uma reunião mediúnica. Um médium que atua intuitivamente ou que atua sobre a influência de um determinado espírito. Determinados espíritos incorporam mais em determinados médios do que em outros médios. Por quê? Porque em determinados médios eles vão encontrar um arcabouço mais apropriado àquela situação que ele quer reviver. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, se você tem uma aptidão para as ciências humanas, eu não vou pegar um espírito que vai fazer um tratado de matemática, física e química através de você. Porque você vai ter dificuldade de traduzir aquela informação. Se for ao contrário, a mesma coisa. Então, é o seu arquivo, é o seu arquétipo que vem à tona, né? Sim, sim, porque, veja, aí é o papel de você encontrar num psiquismo cristalizado uma brecha de luz. E a gente não pode, Elker, ter a pretensão de imaginar que uma sessão vai vencer as trevas. Você quebra. Você quebra. Ainda ontem à noite eu estava conversando com um médico, psiquiatra, neurologista, que atua exatamente nisso. É um dos trabalhadores da casa, um dos grupos da casa que atuam no sentido de transformar perispiritualmente estas memórias que se cristalizam no psiquismo doentio.
que a gente vai ver aqui um trecho de Calderaro, que a gente vai estudar isso. Então, as memórias são cristalizadas. Você imagine séculos, milênios, pensando no amor, no ódio, no rancor. Então, isso cristaliza, isso cria uma mácula, né? Então, se você... Há quanto tempo almas assim não vêm à luz? Há quanto tempo? Então, na hora que você chega ali, em tese, ele já foi trazido por uma perspectiva de tentar ajudar. E só precisa da gente porque são energias tão densas que precisam dos fluidos animalizados, dos médiuns encarnados. Então, precisa da gente desta energia vitalizada, encarnada, animalizada, para poder quebrar isso. Então, é uma tentativa de fazer com que a luz penetre, né, para você começar um tratamento. Então, a gente não pode ter a falsa impressão de que uma sessão resolve. Não. Uma sessão cria uma brecha para começar um tratamento, né? Então, é por aí. É. Provoca, né? Não, a gente estudando, né? A gente estudar é a lembrança de alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. E depois você vai aprofundando, depois você vai aprimorando, você vai entendendo. Você não entende da noite para o dia. É uma coisa que você vai concebendo, aquela ficha vai caindo, né? Então, tudo isso é a jornada do espírito. A gente não foi feito da noite para o dia, né? Então, o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. O instinto de conservação diz especificamente respeito à sobrevivência e à perpetuação das espécies. É uma lei da natureza e todos os seres vivos a possuem. Qualquer que seja o grau de sua inteligência, nos é puramente maquinal, racionado em outros. Ou seja, é uma inteligência que está em processo de aprimoramento. Ela começa naquela base e vai avançando, né? Vai avançando, avançando e avançando. Inteligência. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Uma inteligência você concatena ideias. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Então, você tem essa capacidade de concatenar ideias. Você pensa em Deus. Você pensa na perspectiva do amanhã. Um animal não pensa em Deus. Você diz, não, um animal é mais inteligente que o homem. E é. Manda um animal concatenar uma ideia. Fazer um raciocínio complexo. Ter fé em Deus. Imaginar, não faz. São inteligentes de aprimoramento. Eu não estou dizendo que os animais são maus, mas eu estou dizendo que não são. Reino para ser a imagem e semelhança de Deus. Então a gente passou... Hein? Aí tem outro cachorro, todo dia ele seguia, quando tinha aquele horário do cachorro. Isso. O cachorro estava lá. Seguia Chico. Todo dia, quando terminava, ia para cá. É verdade. Os animais têm essa característica, né? Agora, a gente não pode imaginar que um perispírito humano seja semelhante a um perispírito animal. Tem lá no livro dos Espíritos, os três reinos, que diz o seguinte: a distância do perispírito da alma humana para a alma do animal é mais ou menos a distância da alma do homem para Deus. É muita coisa, é muito distante. Uma alma de um animal é muito distante de uma alma humana. As características que uma alma humana já carrega, ela já acumulou ao longo de muitas existências. O animal é um processo de evolução. O animal tem um perispírito, mas ele não tem a individualidade como tem a alma humana.
Né? Eu não tenho um cachorro que é a reencarnação de outro. Não existe isso. Isso não existe. Hein? A gente já chegou no topo da escala, né? Não, não, não. A doutrina espírita nos ensina que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar. Se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Isso é uma atitude instintiva, buscando a sobrevivência, a conservação e a vida. Que a força se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhe serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas progênies. Armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma um alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Tais ainda o piscar das pálpebras, para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, e etc. Ou seja, nós somos a resultante de todos esses aprendizados que temos nos diversos reinos da natureza, espiritualmente. O espírito que hoje somos já passou e aprendeu em todas essas experiências. Então, não quer dizer que nós fomos pedra, plantas ou animais, mas o elemento inteligente, do princípio inteligente, que forma o espírito que somos nós, ele passou por um processo de individualização do princípio inteligente. Então, o princípio inteligente se individualiza para chegar num determinado ponto que vira homem, vira espírito, que é o que nós somos. Então, todos nós já passamos por isso. Essa é a pegada da doutrina espírita, nos revelando e nos esclarecendo o que nós somos. Estão entendendo? Então, é o que nós somos. Né? É o que nós somos. Instinto de conservação a gente já passou, inteligência a gente já passou também. Conclusão, o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Ao passo que os da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Dos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isso é, à vontade e à liberdade. Esse é o conceito que a gente está vendo aí de instinto e inteligência. Aí ele traz aqui um pouco, que aí quem estuda psicologia vai gostar dessa história toda aí, né? A teoria, psiquiatria, psicologia, então, a teoria descritiva do instinto. Então, conceitos freudianos de id, ego e superego. Eu não vou me ater muito a esse conceito, não, porque eu não estudei isso, eu não sou psicólogo, mas o id representa, para Freud, o inconsciente, representa os processos primitivos do pensamento. Freud, psicólogo, psicanalista, que traz essa pegada ciência, né? Então, representa os processos primitivos do pensamento, sobretudo do sexo,
essa pegada freudiana do libido, essa coisa toda, né? E da agressividade, que exige constante satisfação de suas necessidades. O id constitui para Freud o reservatório das pulsões, o instinto. Isso é o que Freud entende. O ego, que é o consciente, é entendido como elemento de ligação entre o id e o superego, ou seja, é em parte consciente e em parte inconsciente. Situa-se no centro da personalidade. O superego, ou superconsciência, é a parte da personalidade que age contra as manifestações instintivas do id, por representar pensamentos morais e éticos. É como se fosse uma casa superior. Aí eu já estou antecipando aqui Calderaro. A gente vai chegar aqui, já internalizados, possivelmente pela educação. Isso é a pegada de Freud, falando do id, instinto, o ego, momento atual, e ligação entre o id e o superego. Superego, casa superior, manifestações morais e éticas, né? Então é o que nós somos. É a criação da culpa. Hein? É a criação da culpa. O sentimento de culpa que se estabelece exatamente no superego. Exato. O superego é aprendido. No ídolo, uma culpa. Aí o espiritismo. O espiritismo orienta que, independentemente da forma como a filosofia e a ciência analisam a questão do instinto, jamais se deve esquecer que os mecanismos que determinam a evolução do instinto ou da inteligência são mediados pelo perispírito. O espiritismo orienta que, independente da forma como a filosofia e a ciência, que respeita-se, que entende-se, que absolve-se, mas independente de entrar no mérito do que é revelado pela ciência, jamais devemos esquecer que os mecanismos que determinam a evolução do instinto ou da própria inteligência são mediados no perispírito, veículo que molda o corpo físico do homem e dos animais, imprimindo-lhes as experiências nas múltiplas reencarnações e nos aprendizados adquiridos nos inúmeros estágios no plano espiritual. A doutrina espírita ensina igualmente que os atos instintivos foram construídos pelo princípio inteligente em sua longa passagem pelos reinos inferiores da criação. A gente criando esse conceito, a gente vai entendendo, a gente vai internalizando o que a gente é e vai entendendo e compreendendo o comportamento do outro. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma trajetória peculiar. Cada um tem um caminho específico, porém, o destino de todos nós é o mesmo: a plenitude, a luz, a pureza. As viagens são diferentes, mas chegaremos no mesmo ponto. Legal isso, né, gente? Então, esse corpo perispírito que evolve e se aprimora nas experiências de ação e reação, no plano terrestre, nas regiões espirituais que lhe são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerce na adinamia proveniente da nossa queda mental, no remorso, ou na hiperdinamia, reações orgânicas que ele está tratando aqui, né? Impostas por delírios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascidas do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantém o organismo sutil. O que ele está dizendo aqui é que as manifestações do psiquismo humano refletem no perispírito, que reflete na organização fisiológica. Então, uma coisa está ligada com a outra e tudo está conectado, né? E pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer através do renascimento,
segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessário, de acordo com as falas da consciência perante a lei. Ou seja, a gente ainda é muito embrionário em todos esses conceitos que permeiam o perispírito, que permeiam a evolução da espécie. Como a gente estava mencionando aqui, este médico ontem tratando de tratar o mecanismo do psiquismo humano de uma alma sofrida, mergulhada nas trevas. O que ele está dizendo aqui? Que ele mergulha na carne para refazer determinadas situações que foram perdidas ao longo dos séculos. O mecanismo da reencarnação, no molde pré-existente, perispiritual. Né? Então, é muito complexo. Né? Então, para ilustrar tudo isso, vamos passar aqui no cérebro triuno, que quem gosta e quem precisa estudar essas coisas, procure esse livro chamado Cérebro Triuno, que é um livro de 3 autores, Décio Iandoli Júnior, Ismênia Prado e Dr. Sérgio Lopes. É um psiquiatra, é um psiquiatra gaúcho. Então, eles 3 escreveram esse livro a partir dos capítulos 3, 4 e 5 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Porque neste capítulo de No Mundo Maior, 3, 4 e 5, o orientador Calderaro apresenta importante conceituação da mente, que facilita o entendimento do molde mental, informado por André Luiz. Pois não, meu irmão? Pois não? Pode ficar aí. Informado por André Luiz, e também as explicações emitidas por Freud a respeito. Aí, este capítulo aqui vai conectar o id, o ego e o superconsciente, o passado, o presente e o futuro. Então, Cida, prepare-se para mergulhar em Calderaro. Né? O autor Paul MacLean, ele fala do cérebro reptiliano em 1971. É um pesquisador da ciência humana. Em 1971, Paul MacLean fala do cérebro reptiliano, sistema límbico, neocórtex, quando ele fala do lombo frontal, a zona intermediária, o córtex, o cérebro inicial, a medula óssea. Então, ele fala do neocórtex, o cérebro da razão, fala do cérebro mamífero e do cérebro reptiliano, a coluna vertical, onde a gente guarda as experiências ao longo de nossas inúmeras existências. Então, é muita coisa, é muita informação que a ciência humana vai chegar. Aí chega Calderaro, no livro No Mundo Maior, aí diz: aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. André Luiz. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolente e começou a esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito para transformarmos-nos em legítimos elementos do auxílio aos espíritos sofredores. Eles estavam na presença de 2 espíritos, um encarnado e um desencarnado. Um encarnado doente num leito de hospital e o desencarnado no processo de obsessão. Então, eles estavam observando o quadro. Então, o orientador vira para dizer: antes de mais nada, André, modifiquemos o nosso conceito para transformarmos-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Ele começa já: para aí, deixe de preconceito, chegue, venha para cá para a gente entender que a perversidade é uma loucura, que a revolta é a ignorância e que o desespero é uma enfermidade. Então, colocando isso, vamos conversar com as almas que estão doentes, que estão loucas
e que estão desesperadas. Então não há distância, há amor que nos liga e que nos aproxima. O processo de doutrinação, o doutrinador tem que estar revestido disso. Ele não pode ter preconceito, ele não pode ter ideia preconcebida, ele não pode ter julgamento, ele não pode se colocar em nenhum patamar de superioridade. Ele tem que entender o processo e se colocar a dispor do amor. Ele é apenas um instrumento para levar a luz aonde ela não chegou ainda, mas chegará. Né? Então, esse é a instrução inicial do orientador. Ante a minha perplexidade, acrescentou fraternal. Entendeste? Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las com o Cristo, em seu trato divino com a nossa proposição de inferioridade na crosta terrestre. Calderaro informou-me simplesmente: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obnubilamento da razão, nos estados de avitalmento do ser. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada, é analisar esse último aspecto de sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mister saberes algumas coisas da loucura do âmbito da civilização. Para isso convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestações da atividade espiritual. E aí começa Calderaro, né? Olha a aula. Daí a minutos, acompanhando, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro sinistro, de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente ligados um ao outro. Tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Está tudo interligado. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes, superego. Do córtex motor, à extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Tinha sob os olhos 2 cérebros quase idênticos, o do encarnado e o do desencarnado. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância. No corpo perispiritual, era mais leve e menos escura. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas, mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor, no ego, e quase nenhuma luz na medula espinhal, no id. Não é? Então, a base, o atual e o superior, onde as radiações se faziam difusas e opacas. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba, na trépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente para adquirir movimento e músculos, faculdade e raciocínios, experimentos à vida, e por ela fomos experimentados milhares de anos.
As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Ou seja, é uma longa viagem, né? Hein? Tô. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial. Do sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos que a gente está estudando, e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, no ego, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, superego, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, porém, que se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos e instintos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados, tudo que aprendemos, né? No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, no andar de cima, temos a casa das noções superiores, indicando as eminescências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos 3 andares: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Isso é uma doutrina maravilhosa, né, minha gente? Isso é um tratado científico, né? Então, vamos mais. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. O corpo perispiritual humano é a mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos de queda. O gênero da vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a queda do corpo denso. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente,
manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, o bem ou o mal. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Já nos ensinou o nosso mestre Jesus, não é isso? Examinamos aqui 2 enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do 3º andar da manifestação superior, do superconsciente, onde situamos as concepções superiores, e, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram-se acolher no 2º andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram de start nas esferas dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperaram-se, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. É o diagnóstico, né, meu irmão? Meus irmãos? Conheço-te as objeções e também as formulei em outros tempos, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-se hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Como possuímos a orgânica e a inorgânica, existimos extrema dificuldade em definir o ponto de ação independente. Quase impossível é determinar as fronteiras divisórias, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e onde começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outras nos rins e ainda outra no sangue. Outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares, em todos os domínios da química orgânica, propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidade química de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas, quase que oportuno, sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Estão entendendo a sutileza das coisas, gente? As células que compõem os nossos diversos órgãos são de natureza diferente, porque umas precisam arquivar determinadas experiências, outras não. Então é notável, né? Por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição desse delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação,
caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram-se sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Isso é um tratado científico, gente. É por isso que escreveram um livro para a gente estudar, né? Então, como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral a que nos referimos? Isso é o diálogo de André Luiz com Calderaro, né? O companheiro não se fez de rogado e redarguiu. Nervos, zona motora e lomba frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma. Constitui campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhe são consequentes, determina a discriminação do mundo, do cosmo individual de cada um de nós. A criatura estacionária, na região dos impulsos, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organizações de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-se a luz de luz edificante. O que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem o trabalho, da renúncia sem proveito. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior do idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental, num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Né? Cada um vive onde quer viver e sintoniza-se, afina-se com aqueles que de igual modo procedem. Né? O instrutor com a fraternal indagou. Entendeste? Né? Então, a questão que eu faço aqui é o seguinte: onde é que nós estamos vivendo? Né? Onde é que estamos guardando as nossas existências? Estamos vivendo nos impulsos, nas experiências instintivas? Estamos vivendo na vida atual ou estamos nas cogitações superiores? A gente aprendeu que precisa intercambiar nas 3 regiões, porque não podemos nos fixar somente em uma delas. A experiência se dá no crescimento e no convívio de habitarmos em todos os planos. Né? E, concluindo, temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários.
O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Ou seja, o psiquismo desestruturou as organizações fisiológicas do encarnado e o levou para o hospital. E o desencarnado, num processo de obsessão, influencia toda essa vingança, né? Outra seria a situação de ambos se houvesse esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos, percussientes, e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estágios do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem, com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer contrário. Não me contive, interroguei-o, por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Ou seja, André Luiz querendo intervir, ajudar, fazer alguma coisa. O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós, ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Olhou para a grande porta próxima e acentuou: a providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Quem é Cipriana? É aquela que ganhou um prêmio de 1 milhão de horas servindo ao Cristo sem reclamar. Então, esta conhece o amor por excelência entre as criaturas, né? Hã? O amor, meus irmãos, é o alimento das almas, né? Então, a gente aprendeu hoje, nesse estudo da manhã, essa viagem do nosso espírito, das sensações aos instintos, dos instintos aos sentimentos e dos sentimentos ao amor, né? E que todos nós ainda, dentro da nossa inferioridade, ainda não somos capazes de amar em sua plenitude. É como ele diz aqui: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós, ambos, espíritos de raciocínio algo avançado,
mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados, e nada mais. Damos-lhes do momento o que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. A gente dá o remédio, mas a gente não penetra no coração. A providência não foi esquecida. A irmã Cipriana, que conhece o amor por excelência, está chegando e vai tratar, né? Vocês procurem livro no Mundo Maior. Então, meus irmãos, é isso. Essa doutrina espírita é maravilhosa. Então, a gente vê de um tema simples como instinto, a gente sai puxando várias informações, acessando a literatura espírita riquíssima, para a gente ir aprendendo um pouquinho mais o que é que a gente é, né? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa concluir por aqui essa manhã de estudos.